Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Que a paz e o amor do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações. Bom dia aos nossos irmãos que nos acompanham através das redes sociais, do Instagram. Sejam todos bem-vindos e que essa espiritualidade benfeitora continue nos protegendo hoje e sempre. Então vamos dar início aqui à nossa palestra, mas antes fazer a nossa prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso Mestre, nosso codificador Allan Kardec, e rogar para que nos dê proteção, para que nos dê força, fé e coragem para seguirmos a nossa caminhada evolutiva. Rogar também, Mestre amado Jesus, que proteja essa casa, que nos acolhe e nos protege com tanto amor e carinho, que ela continue sendo esse ponto de luz aqui na Terra, a curar tantas almas, a curar tantos corpos que precisam dos seus ensinamentos. Pedimos também que proteja todos os nossos familiares que não puderam estar aqui hoje, encarnados e desencarnados, que eles recebam o bálsamo salutar de proteção, de alívio das dores físicas e alívio das dores morais. Com a prece que vós mesmos nos ensinastes, vamos dar início à palestra. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, tema trazido hoje, todos são interessantes, né? Mas hoje vamos falar, meu reino não é deste mundo, né? No capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem mostrar especialmente a compreensão que devemos ter da vida futura. Então, quando a gente lê, meu reino não é deste mundo, é uma passagem que está no Evangelho de João, quando Jesus estava prestes, o corpo, né? Estava prestes a ser crucificado. Porque sabemos que Jesus foi morto, crucificado, o corpo só, né? Sem prova, sem ter feito nada. Jesus foi morto por ter pregado o amor. E Pilatos, uma espécie de órgão de acusação da época, perguntou para Jesus, pouco antes dele ser crucificado: tu és rei? Tu és o rei dos judeus, né? E Jesus diz o quê? Meu reino não é deste mundo. E Pilatos não entendeu. Porque foi Pilatos que submeteu Jesus à crucificação. Teve a oportunidade de evitar isso, mas estava já, como se diz, programado. Tanto é que Pilatos diz, eu não vejo crime algum nesse homem, antes de entregá-lo aos romanos. Eu não vejo crime algum neste homem. E Jesus diz, é uma frase muito profunda, né, meus irmãos? Meu reino não é deste mundo. O que significa isso? Com essas palavras, Jesus quis nos mostrar a importância da vida futura. A importância que nós devemos dar para o presente, lógico, mas ainda mais ao que nos espera no porvir. Ao que nos espera lá na frente, mas em razão do que fazemos aqui hoje. É um capítulo interessante. Ele é muito profundo, esse capítulo, porque vem mostrar das nossas intenções. O que nós estamos fazendo aqui hoje. Qual é o meu objetivo nessa encarnação? Meu reino não é deste mundo, vem mostrar que a vida futura que nos espera é nós que vamos moldar o nosso futuro, vocês concordam? Nós somos os artífices do nosso destino. Tudo que eu faço aqui hoje, eu vou colher lá na frente. É isso que Jesus quis nos mostrar. E tudo que nós plantamos aqui, nós vamos colher, vocês concordam? Então, aquilo até que na sexta-feira eu estive aqui fazendo a palestra e nós falamos. Se eu planto mal, se eu faço mal aqui hoje, eu vou colher o que lá na frente, na vida futura?
Tem jeito de eu colher o bem? O que vocês acham? Se eu plantar o mal, eu vou colher o bem? Deus não seria justo. Agora, se eu começo a plantar o bem aqui, fazer o bem, não ser invejoso, não ser orgulhoso, egoísta, aí eu vou colher o que na vida futura? Coisa boa. Porque o bem é imperecível, o bem é para sempre, o mal é passageiro. Só que nós damos muita importância aos bens materiais, vocês concordam? E Jesus nunca condenou o uso dos bens materiais, nunca condenou a riqueza, mas sim condena e condenou com veemência o quê? O abuso que nós damos para esses bens. O abuso da riqueza, o abuso dos bens materiais, o abuso que nós damos, a importância que nós damos para os bens materiais em detrimento dos bens o quê? Espirituais. Olha que profundo que é isso. Eu dou muito mais importância ao ter, e esqueço o quê? O ser espiritual. Olha esse tratamento que é feito aqui hoje, que beleza que é de desobsessão. Não são dores da alma que essa casa espírita vem acolher, vem tirar? Por que tanta competição ainda hoje? Porque eu quero ser melhor que o meu irmão sempre. Porque eu quero ter mais que ele. Ao invés de nos preocuparmos com os reveses que temos aqui, vamos preocupar com o desenvolvimento das virtudes que existem em nós. É aquele negócio, né? Quando você tem um espinho na mão, você consegue ficar com um espinho? É até ruim, né, de pensar. Um espinho no dedo. Não fica incomodando? Mas ao invés da gente se revoltar com esse espinho, o que a gente faz? A gente vai lá e tira, não tira? É isso que está no capítulo 2. E com os reveses dessa vida, não vamos dar importância em que sentido? Superar. Passar por cima no sentido de, se isso me chegou, falamos isso na sexta-feira, se isso chegou para mim, se essa dor chegou para mim, é porque eu preciso dela. Eu preciso dela para eu evoluir, desenvolver a minha o quê, meus irmãos? Inteligência. Porque quando nós superamos problemas, adversidades, doenças, dores, nós estamos desenvolvendo ao mesmo tempo que a nossa inteligência. Então, todo obstáculo que chega hoje nessa existência, não sei se vocês concordam, toda dificuldade que nos chega hoje, o capítulo vem falar, devemos não dar a importância que nós damos. Sim, para solucionar, mas não aquela importância de falar, nossa, minha vida está ruim, tudo acontece comigo, meu vizinho sempre está bom e comigo dá tudo errado, né? Que a gente fala isso, não fala? Mas veja bem, todos estamos aqui reunidos, não estamos? Encarnados e desencarnados? Quem aqui, vocês têm que ser sinceros agora, que eu sempre faço essa pergunta. Quem aqui hoje acordou e agradeceu a Deus por estar vivo? Não é? Isso não é uma gratidão? Isso não é uma conexão? Quem acordou hoje e reclamou? Não precisa levantar a mão. Ah lá, as crianças são sinceras. Quem acordou hoje e reclamou? Não é? É isso que nós precisamos de reclamação. A reclamação nos afasta do Altíssimo. A reclamação nos afasta de Deus. Meu reino não é deste mundo. Jesus vem nos trazer o quê? A importância do ser espiritual. A importância que nós devemos dar não a essa busca incessante pela matéria. A importância, primeiro, de rendermos graças por estarmos vivos, de estarmos respirando, de estarmos aqui encarnados nessa jornada evolutiva para continuarmos o nosso caminho. Porque o nosso caminho, ele é longo, ele é árduo, mas quanto mais nós compreendemos essa vida futura que Jesus mostrou a Pilatos, falando meu reino não é deste mundo, mais nós vamos adquirindo força para quê? Para aliviar os males. Até falamos sexta-feira. É possível o homem gozar a felicidade plena aqui na Terra? Porque se a gente fala meu reino não é deste mundo, é de qual mundo? Do mundo de Deus, do mundo espiritual. Mas aqui é no sentido, é possível que tenhamos a felicidade completa aqui na Terra? Até li a questão aqui sexta, né? Quem estava aqui. Questão 920 de O Livro dos Espíritos. Não é possível. Mas aí vem um consolo. Então Kardec pergunta, é possível o homem gozar a felicidade plena na Terra? Os Espíritos respondem, não, vírgula. Mas podemos abrandar. Olha que consolo.
Podemos aliviar os males, as dores e os sofrimentos que nós vivenciamos aqui hoje, vocês concordam? E isso só depende de quem? É do próximo? É do outro? É do marido? É da esposa? É do pai? É da mãe? É do filho? De quem que é? É nosso. A tarefa é nossa. Aliviar as dores já é uma felicidade, vocês concordam? Quando você passa por um processo, um tratamento de desobsessão, você não sai mais aliviado? Sai ou não sai? Sai, não sai? E aí quando a gente sai mais aliviado, isso não é uma felicidade? Ou a nossa felicidade está em ter o melhor carro, o melhor celular, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor salário? É bom, não é? Mas quando a gente põe isso como único objetivo, as dores virão. Deus nunca condenou, Jesus nunca condenou a riqueza. É errado ser rico? É bom, não é? Você consegue licitamente alcançar uma posição financeira boa, não é? Quantas empresas, quantos empresários aí que auxiliam, que têm essa visão já espiritual, que auxiliam pessoas, não tem? Mas o que é o problema, meus irmãos? O abuso que se dá à riqueza. É o que está falando aqui. É o que Jesus quis mostrar para Pilatos. Vocês não têm ainda compreensão para entender o que é isso. Compreensão para entender que os bens materiais são importantes, precisamos deles para comer, para vestir, para dormir. Mas nós estamos invertendo a ordem. Elevamos os bens materiais e deixamos os bens espirituais o quê? O fim de semana. Eu vou lá agora fazer um tratamento, É todos os dias. Vocês concordam? Todos os dias devemos buscar desenvolver a vida. Frederico, mas não é fácil. Você não sabe como que é meu trabalho, você não sabe como que é minha casa. Todos nós temos problemas, não temos? É porque nós temos ainda aquele ego que nos cega e que muitas vezes faz assim na nossa consciência: o seu problema é o pior de todos. Vocês já tiveram isso? Quando chega o problema, parece que o seu é o pior. Quem nunca teve, né? Parece que tudo de ruim acontece com a gente, né? Aí a gente quer olhar para o outro e falar: será que o outro está sofrendo igual eu? Isso é egoísmo, não é? Quando Jesus profere essa massa de que meu reino não é deste mundo, ele vem mostrar também o quê? O dogma da reencarnação. Todas as vezes que tivermos dificuldades, doenças, sofrimentos, pessoas nos ofendendo, lembremos da justiça da reencarnação. É isso que Jesus quis dizer. Mas como que vai falar lá na época de reencarnação? Foi falado. Mas aí você está achado de louco, né? Já pensou lá naquela época de falar que existe outro mundo, que existem outras vidas? Então, o dogma da reencarnação sob a ótica racional, meus irmãos, olha, isso é muito bonito, é muito consolador. Ele nos traz força. Ele nos traz coragem. É aquele negócio, quando você lá tem um problema financeiro, né, que ele dá um exemplo aqui. O rico. Quando o rico tem um problema financeiro lá, perde um pouquinho lá, 1% da sua fortuna. O que o capítulo 2 vem nos falar? Se ele já está com a compreensão da vida futura, o que ele vai falar? Deixa esse 1% para lá, segue a vida. Ao passo que, se ele se revolta, aí ele vai causar dores. E muitas vezes o pobre que perde tudo se revolta contra Deus. Ou o rico que perde um pouco se revolta contra Deus. É isso que Jesus vem nos ensinar. Por que essa revolta? Porque a gente vai atraindo dores, doenças para o corpo, doenças para a alma. Quando eu falo de doenças para o corpo e de reencarnação, eu lembro de uma história interessante. Essa eu não contei aqui, porque está no livro Céu e Inferno. Né? Quando a gente fala de reencarnação, quando puderem, leiam o livro Céu e Inferno. É uma beleza. Tanto consolo que tem ali, para nós que acreditamos na reencarnação. Então, o livro Céu e Inferno é dividido em duas partes. Né? Vem lá a parte falando da teoria, da doutrina das penas eternas, e a segunda parte vem falar dos exemplos, que é interessante. Espíritos felizes, suicidas, criminosos arrependidos. E tem um capítulo que fala expiações terrestres. Olha só como o meu reino não é deste mundo, representa isso. E expiações terrestres tem a história do menino chamado Marcel. Marcel tinha 8 anos, estava encarnado, acho que era na França, não lembro a cidade, não vai fazer diferença.
Mas podem ir lá no livro Céu e Inferno que vai ter a história dele, no capítulo das expiações terrestres. E Marcel estava acamado, todo contorcido. Ele não podia se mexer. Ele só falava. Então ele não saía da cama, dependia de um médico que cuidava dele. E com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade. Só que da sua boca não saía nenhuma o quê? Reclamação. Arrepia a gente, não arrepia? A gente acredita, não acredita? Tem que ler o Céu e Inferno. 8 anos numa cama, todo disforme, não conseguia andar, não movimentava as mãos, mas ele conseguia falar. Só que ele não usava a fala para reclamar. Como que explica isso? Uma criança de 8 anos, sem reclamar, acamada, praticamente em estado vegetativo. Só que as dores dele eram tão intensas, diz lá no livro, tão intensas, que ele gritava muito. Gritava demais, por causa das dores. Como ele já era uma alma muito evoluída, né, um exemplo para nós esse Marcel. Ele era muito evoluído. O que ele pediu para o médico? O médico teve um carinho por ele ali. Teve uma compaixão por aquele menino. E não entendia de onde vinha aquela evolução. Né? Como uma criança de 8 anos com tanto problema não reclama de nada. Aí Marcel, um belo dia, falou assim para o médico: doutor, o senhor pode aumentar a dosagem das pílulas? Porque ele tomava remédio, né, para aliviar as dores. O senhor pode aumentar a dosagem das pílulas que o senhor está me dando? Aí o médico não entendeu, né? Falou, mas por qual motivo você quer que eu aumente? Está tudo certo, está caminhando o tratamento. Por qual motivo? E para surpresa do médico, o que ele diz? É porque é o seguinte: todas as vezes que eu ia, ele estava em um hospital e tinham outros doentes lá, outras pessoas em tratamento. É porque todas as vezes que eu grito por causa das minhas dores, eu incomodo todos aqueles que estão aqui em tratamento. Isso arrepia a alma da gente. Todas as vezes, ó a preocupação do menino de 8 anos. Todas as vezes que eu grito, eu incomodo os demais pacientes. Então, quando o senhor aumentar a minha dosagem, aí eu vou dormir. E eu dormindo, eu não incomodo ninguém aqui. Quando falam mal de mim, quando falam mal da gente, a gente reclama. Qualquer contrariedade, a gente já está revoltado. É só lembrar do Marcel. Claro que tem a história dele, né? Depois o espírito da comunicação na Sociedade Espírita em Paris. E o médico ficou surpreso, falou, nossa, é evoluído ou não é, meus irmãos, esse espírito? Isso mostra a importância da reencarnação, meu reino não é deste. Aí depois ele deu a comunicação na Sociedade Espírita e disse, antes daquela encarnação que ele estava daquele jeito, ele foi um homem muito bonito, rico, só que ele humilhava demais as pessoas. Ele era muito soberbo, prepotente, achava que todos eram seus empregados. E aí passou uma encarnação toda o quê? Gozando da matéria. Só fazendo coisa ruim, não é? Porque o dinheiro permite que tenhamos acesso a todas as paixões, não permite? A tudo. Só que Marcel abusou demais disso. E depois passou por outra encarnação, e essa encarnação em que ele estava nessa situação, quem que pediu para Deus passar? Ele. É o Espírito que fala. Ele pediu a Deus para passar porque era uma das últimas, ele estava purificando o seu espírito. Olha a importância da reencarnação. Não é simplesmente acreditar que temos outras vidas, mas é lembrar da lei de causa e efeito. É lembrar desse menino Marcel. Ele falou, eu pedi para encarnar nesse corpo porque eu precisava depurar. Eu precisava passar por tudo que eu fiz os outros passarem. E sem nenhuma... Porque o compromisso que ele fala que fez com Deus, qual que era? Que ele não ia reclamar em nenhum momento da situação que ele estava. E assim ele fez. Mas não é um dia, nunca. Porque ele fez tanto mal quando ele era rico da matéria, né, aquela ilusão que nós temos, que ele pediu para Deus para purificar o seu espírito, encarnar num corpo, como é relatado lá no céu e inferno. E essa lição, essa lição não, é uma lição, né? Mas essa passagem do livro Céu e Inferno nos traz sérias reflexões de como está o nosso temperamento.
Como estamos reagindo? Como estamos nos comportando? Temos a vida, temos a casa, temos lugar para dormir, para comer. O que justifica as nossas reclamações? Vocês concordam? Claro que no dia a dia você pode reclamar, mas vamos transformar a reclamação o quê? Em trabalho. Vamos transformar as nossas preocupações, as nossas revoltas contra o familiar, contra o vizinho, na verdade o quê? Em coragem. Para lembrar que quando Jesus... Quem mais sofreu aqui na terra, meus irmãos? Tem alguém mais que sofreu mais que Jesus? A humilhação, tudo que ele passou? Mas vamos lembrar que as nossas reclamações, além de nos afastarem de Deus, elas nos adoecem. A reclamação adoece o corpo. Só que pior, ela adoece a alma. Como que eu vou falar que acredito numa vida futura se eu quero fazer tudo aqui hoje? Se eu quero desejar o mal para o meu irmão? Nós temos pensamento de desejo do mal? Temos ou não temos? Sejam sinceros. Nós já desejamos o mal do próximo? Sim? Não precisa falar já, né? Por pensamento? Ou até pela boca? Eu desejo que fulano morra. Quem nunca desejou? Eu desejo que fulano perca o emprego. Ou a gente se felicita com a desgraça alheia, já viu isso? Nossa, você viu quem perdeu o emprego? Ó, eu falei, nossa, eu tô até triste por ele, mas você viu? E por dentro está o quê? Alegre. Nossa, você viu quem está em dificuldade financeira? Eu falei, não me ouviu o jeito que está hoje, tá vendo? Eu falei para ir na casa espírita, não foi o jeito que está hoje. Nós somos assim, não somos? Ao invés de estender a mão amiga, nós vamos julgar, não é? Se o meu reino não é deste mundo, se eu acredito na vida futura, eu vou olhar para o sofrimento do meu irmão, mesmo que ele tenha me feito mal, como Jesus olhou, fazendo uma prece, uma oração, estendendo a mão amiga. É esse o sentido da parábola. É esse o sentido que vem nos acordar. Porque nesse capítulo fala da rainha, né? Rainha de France. Quando ela foi rainha aqui na terra, tinha todos os súditos aos seus pés, todos os vassalos que ela fala. Ela fala que tinha sangue o quê? Nobre. Olha que absurdo. O sangue que corre nas nossas veias aqui não é tudo igual, só muda o tipo, né? O, B, A, não é? Existe esse negócio de sangue nobre, meus irmãos? Ah, Freire, lá em casa existe. Existe? A rainha fala aqui no capítulo 2. Quando ela desencarnou, qual que foi a surpresa dela? Vocês lembram dessa passagem? Quando ela desencarna? Lá no plano espiritual tem sangue nobre? Tem? A surpresa dela qual foi quando ela chegou lá? É impactante o que ela fala. Quando ela chega lá toda pomposa, né, no plano espiritual, achando que fosse ser recebida como rainha. Porque os reis, as rainhas gostam, não gostam de serem recebidos com tapete vermelho, flores. Quando ela chega no plano espiritual, a hora que ela olha, todos aqueles que ela humilhava, que eram os vassalos dela, estão muito acima dela. Muito superiores a ela. E aí ela vem dar a lição para a gente. Ela fala, parem, não com essas palavras, por favor. Parem de buscar de forma ávida, cega, as coisas materiais. Que esse negócio de sangue nobre não existe. Isso é ilusão da matéria. Na verdade, nós estamos buscando o quê? Sofrimentos. Vamos buscar é fazer o bem, ela fala. E pedindo oração para ela. Orem por mim. Porque ela foi toda uma encarnação o quê? Fútil. Fútil em que sentido? Aprendeu, né? Depois que foi plano espiritual. Mas toda uma encarnação buscando só o quê? Ser ali adulada. Ostentando a condição de rainha. Jesus ostentou condição de rei? Os fariseus que diziam que ele era rei, né? Aí ele teve que falar isso. Meu reino não é deste mundo. E como essa rainha nos dá essa lição, rainha na terra, porque no plano espiritual é o que ela fala. Estava bem abaixo daqueles que ela humilhava. Isso vem nos trazer o que, meus irmãos? A exata noção que devemos ter
de como devemos nos comportar aqui na Terra. De como devemos olhar para o nosso futuro, não de uma forma pessimista, não de uma forma com revolta, mas olhar para o nosso futuro de uma forma otimista, porque a doutrina espírita é otimista, vocês concordam? A doutrina espírita ela não é pessimista. Só que o interessante dessa doutrina maravilhosa qual é? Ela deixa para nós, para o nosso livre-arbítrio, as nossas responsabilidades. Em nenhum momento eu posso atribuir a minha felicidade ao outro. É aquele negócio. Eu amo tanto o outro. Nossa, eu amo mais o outro do que eu mesmo. Vocês já falaram isso? Salvo o filho, né? Que a gente tem um amor diferente. Mas é possível você amar uma pessoa mais do que você? Em outras palavras, é possível você dar ao outro o que você não tem? Não é. Então essa história de que ama mais o outro do que você mesmo, cuidado. Credo, Federico, tá falando que a gente é mentiroso de forma alguma. É porque nós temos que primeiro ter amor próprio. Não é esse amor com ego, não. Mas é gostar de nós. Saber que somos filhos de Deus. Porque amando a nós mesmos, nós teremos condição de amar o próximo. Né? Que falamos sexta-feira, amar o próximo como a si mesmo. Mas antes de amar o próximo, eu tenho que me amar, vocês concordam? Mas eu me detesto. Eu só reclamo. A minha vida está ruim. Eu tenho dívida. Eu não aguento a minha família. Tem um familiar problemático na minha casa. Eu chego no meu trabalho, meu chefe é ruim. Tudo é ruim, tudo é ruim, tudo é ruim. Aí nós vamos esquecendo a essência divina que habita onde? Em nós. Isso está sendo muito falado hoje. Dentro de nós, o divino habita. Deus habita em nós. Nós vamos encontrar Deus por aí, né? Apesar que você olha para o céu, para as estrelas, para o pôr do sol ontem, não tem como não acreditar em Deus. Mas vamos lembrar que Deus está onde, meus irmãos? Dentro de nós. Por muito tempo nós buscamos Deus, né? Eu vou atrás de Deus, eu vou fazer o que Deus manda. Não, Deus está onde? Aqui. Quem que se afasta de Deus? É Deus que se afasta de nós? Ou nós que nos afastamos dele? Nós. E ele vai soltar a nossa mão algum dia? Não solta. Nenhuma ovelha vai ficar desgarrada. Arrepia, não arrepia essa frase? Nenhum dos seus filhos vai ficar abandonado. Só que os filhos de Deus, nós somos muito teimosos, não somos? Parece que a gente gosta de sofrer. A gente começa a se afastar do Pai. Quando a gente faz a prece inicial, o que é falado na prece? Quando a gente faz de forma mecânica, a gente até esquece, né? Que seja feita, qual vontade? É falada na prece. A nossa? Que seja feita a sua vontade. E todos os dias ainda, em razão do nosso ego, do nosso orgulho, nós procuramos fazer qual vontade? Só a nossa. A vontade de Deus é que nós tenhamos vingança? A vontade de Deus é que nós falemos mal do próximo? A vontade de Deus é que nós reclamamos todos os dias? A vontade de Deus é que nós reclamamos da vida? É essa? O que vocês acham? Não é. Por isso que nós devemos buscar desenvolver esse Deus que está em nós. Alguém aqui nesse salão, desencarnado, na cidade de Uberlândia, alguém aqui se considera melhor que o outro? Todos somos filhos de Deus? E por que ainda temos esse péssimo hábito de achar que somos melhores que o outro? Só traz dores, só traz angústia. Eu quero ser feliz, né? Vamos falar da felicidade. Está no capítulo aqui, quando Jesus fala da vida futura. E que falamos sexta-feira. Como que eu quero ser feliz? Buscando as coisas materiais ou praticando o bem? O que é melhor? Praticar o bem ou ter? O que vocês acham? Federico, eu prefiro ter. Eu prefiro ganhar, porque quando eu ganho eu sou feliz. Justificável. Mas já percebeu que quando você quer alguma coisa, você tem fé, você vai lá e pela sua competência, sua inteligência, você conquista aquela coisa material. Você fala, nossa, adquiri o que eu precisava. O que acontece? Aí você quer mais.
Comprei o carro que eu queria. Milhões. Aí, a hora que você tem o carro, seu trabalho, com a sua inteligência, o que você fala? Ah, fulano ali tem um melhor que o meu. Não quero mais esse, não. Vou querer outro melhor ainda. Nós ainda nos preocupamos com o quê? Com o supérfluo. Lá no Livro dos Espíritos, fala na 922, o que basta para a felicidade na Terra? Quem sabe a resposta? O que os Espíritos respondem quando Kardec pergunta, o que basta para a gente ser feliz na Terra? A resposta é em uma linha. O que basta para ser feliz na Terra? A posse do necessário. Olha que resposta. A posse do necessário. Ah, mas o que é o necessário? Ele não precisa explicar, cada um sabe do seu. O que é o necessário? Ter uma casa, uma roupa para vestir, um trabalho, não é? Família, que é importante, essa casa espírita que nos acolhe. Eu já fui falar de sexta-feira aqui pela aula que eu já sou trabalhador da casa, né? E isso é uma honra e uma gratidão e vamos ficar aqui até desencarnar. Mas o que é a posse do necessário, meus irmãos? É evitar ter o supérfluo. Só lembrar agora lá na sua casa. Quem jogou comida fora ontem? Como que tá lá a sua despensa? Cheio de coisa, não tá? Às vezes a gente vai no supermercado, já viu isso? Não sei se acontece com vocês. Eu parei de fazer isso, enchia o carrinho de coisa, não é? Aí chegava em casa, quase metade vai pro lixo. Não, porque eu tenho que comprar, eu tenho que ter isso. A posse do necessário. Vai lá com o seu arrozinho, feijão com carne e uma saladinha no almoço, não tá bom? E um docinho, porque docinho é bom, né? Docinho traz uma felicidade, não traz? Quem não gosta de doce aqui? Um leite condensado, é bom, não é? Só que a gente quer mais, quer mais, quer mais. E esse mais, mais e mais vai nos trazendo mais e mais dores. Ainda bem que temos essa casa espírita para nos auxiliar. Quando a gente compreende esse ensinamento de Jesus, que a posse do necessário é suficiente, nós começamos também a nos religar a Deus. É o que fala aqui, né? Que hoje não está mais sexta-feira, tá? A verdadeira religião é aquela que nos torna pessoas melhores. A verdadeira religião é aquela que nos religa a Deus. E eu lembro de uma história real, não vou dizer triste, mas que nos trouxe ensinamento, que fala dessa posse do necessário, dessa realeza de Jesus. Não a realeza terrena, mas a de Jesus. Lá na Casa Espírita que nós trabalhamos, no Semeador, às sextas-feiras, a gente fazia, tá suspenso, porque quebrou o trailer. A gente fazia um trabalho todas as sextas de levar pão com carne moída, acho que eu já contei aqui, mas vou contar de novo, porque ela é atemporal. E esse irmão que morava na rua, não sei se ainda mora, mas nos trouxe essa lição. Da posse do necessário. A gente levava pão com carne moída, leite com Toddy, era uma delícia, café, quando tinha doação, suco, e tinha um trailer, os irmãos da rua tomar banho. Trailer com água quente, tudo certinho, e levava lá uma caminhonete, ia puxando ele. Todas as sextas, 8 horas da noite, a gente ia para a rodoviária. Vocês já foram na rodoviária sexta-feira à noite? Já viu como que é lá? Quantas pessoas em situação de rua? E muitas vezes que a gente fala, quando a gente vê alguém em situação de rua, ah lá, tá vendo? Fez muito mal na outra vida. Ah lá, tá sofrendo. Olha o julgamento que nós temos, né? Quando a gente vê um pedinte, um mendigo, o que a gente fala? Ixi, olha isso aí. Fez muito mal na outra vida, olha a situação que ele tá. Tá vendo? Merece, tem que reparar. É isso que nós devemos falar, meus irmãos? Não, né? E chegamos lá, como todas as sextas-feiras, descemos, cada carro com seus mantimentos, e tinha corte de cabelo também, que era o Francisco que cortava o cabelo, o irmão nosso lá que fazia o corte de cabelo. Muitos ali com barba grande, cabelo grande, a maioria sempre homens. E numa dessas sextas-feiras, a situação era bem de miséria lá. Fazia fila ali. Pessoas, estou uma semana sem comer, hoje eu não comi nada. Imagina você chegar 9 horas da noite e não ter comido nada no dia. É difícil, não é? Mas estava vivo. E ali dando os pães, e nossa, os pães eram gostosos, viu? Um pãozinho com carne moída, mas era bom. E distribuindo os pães, já no final do trabalho tinham 4 pães. 4. Eram 2 caixas, sabe aquelas caixas do Ceasa?
2 caixas cheias de pão, com carne moída. Era feita lá no semeador à tarde, com muito carinho pela Vanessa. Muito carinho ela fazia aqueles pães. Mas era muito gostoso, ficava tinha cheiro lá no centro. E sobrou 4 pães. Isso já era umas 10h30 da noite, quase 11 horas. Isso é bom para a gente lembrar os alimentos que tem em casa, quando a gente joga fora, quando a gente reclama da comida. E chegou um irmão com muita fome, mas muita fome. Você vê que ele estava muito magro, de chinelo, com a calça rasgada. E ele chegou, eu olhei para ele e falei, eu vou te dar os 4 pães. Peguei os 4. E entregamos para ele. Para nossa surpresa, o que ele falou? Isso arrepia. É esse reino que não é deste mundo. Ele falou assim, eu não quero os 4. Falei, hã? Falei, não, mais leve, porque tinha muitos irmãos que levavam para comer no outro dia. Eles falavam, vocês podem me dar mais, que é para eu tomar no café da manhã, de amanhã, porque eu não sei o que eu vou ter amanhã. Não sei nem onde eu vou dormir hoje. A gente, não, claro, leva mais. Então, muitos levavam para comer no outro dia de manhã, no sábado. E esse irmão, morando na rua, sem tomar banho, com fome, ele disse assim, eu vou pegar só um. Falei, ixi, será que ele não gostou, né? Falei, mas por quê? Aí vem a lição. É porque esses outros 3 eu vou deixar, porque já chega mais irmão que vai pedir. Nossa! E muitos ali estavam falando de comida, de que não sei o quê, de que a comida estava ruim no dia do almoço. Como que você faz? Pegou o pão, agradeceu, tomou um copo com leite e falou muito obrigado. Vocês acham que chegou depois alguém ou não? Eu fico arrepiado. Chegou ou não chegou? Chegou. E os 3 pães que ele não levou, serviu mais 2 irmãos. É bonito isso aí, não é? Eu nunca mais esqueço dessa lição. Todos ali, ninguém esquece mais. Porque ele pensou em quem? No próximo. É isso que Jesus nos convida. Essa é a vida futura. Quando você pensa não apenas em você. Quando você, ao invés de pegar tudo, de querer não, que não pode faltar, pensa que o seu supérfluo falta na mesa do que precisa. Que o nosso excesso prejudica o próximo. Ah, tem uma receita aqui, falei, fazer compra no supermercado para ter comida em casa? De forma alguma, né, meus irmãos? Mas lembrar que esse irmão, sim, tem a compreensão da vida futura. Porque na pior situação que ele estava, situação de rua, podendo levar um pão para comer no outro dia, o que ele pensou? No próximo. Jesus teria feito a mesma coisa. E nós? Nós teríamos pegado os 4 pães? Sejam sinceros. A gente teria pegado tudo. Não, eu vou pegar porque se faltar, não é isso? É uma lição, meus irmãos. É uma história real essa, tá? É verídica. É uma história que vem nos mostrar que o necessário é suficiente para a nossa felicidade. Não é errado ter, igual já foi falado, não é errado ser rico, não é errado isso, aquilo. Mas quando buscamos muito a matéria, quando buscamos muito demonstrar poder, na verdade nós estamos sepultando temporariamente a nossa felicidade. Na verdade, nós estamos ainda deixando de lado a verdadeira felicidade. Porque um dia nós vamos alcançar, mas estamos deixando. Alda, vai. Então vamos só dar um intervalinho aqui, meus irmãos. Pode? Pode seguir, André? Pode. Então vamos seguir, que André falou que pode seguir, vamos seguir. Então, quando nós estamos ainda arraigados nesse ego, né? Porque quando a gente quer ter, é o ego, é o egoísmo.
O egoísmo é o que nos ainda, meus irmãos, prende a esses mundos. Uma vez até foi falado aqui, qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? Porque a gente acha que quem desenvolve, quem é bom, geralmente pessoas que têm posse, né? Muitas vezes entra um rico aqui pela porta, todo mundo se levanta, faz aquelas honras, né? Entra aqui um irmão de rua, às vezes você nem olha na cara dele. Porque ainda nós precisamos progredir, evoluir. E como está o nosso progresso individual? Aí é de cada um. É interessante que no Livro dos Espíritos temos qual o maior obstáculo do progresso. Qual que é? Qual é o maior empecilho hoje que nós temos que nos impedem de progredir? O que vocês acham? André? Pois é. A casa está cheia de pessoas, de irmãos maravilhosos que buscam Jesus. Eu acredito que seja isso, porque aqui somos apenas colaboradores da espiritualidade, instrumento para que, ao erguer as mãos, gostaríamos que o coração estivesse aberto, livre, assim como o ser obediente se faz. Inclinar não por falsidade, mas inclinar para o Mestre, seguindo a Ele o exemplo maior, o amor. E eu quero ainda pedir a você que, ao saírem daqui, se curem também. Vocês buscam essa fonte benigna do amor, nesses instrumentos que são os médiuns que estão ali, para passar a vocês o amor do Cristo diretamente. E aqui quem vos fala é um servo do Mestre, irmão Ismael, que já passei por décadas, séculos e, por que não, mais. Mas quero dizer a vocês que o que me libertou realmente foi a obediência. Muitos ouvem, até sentem, e querem e têm vontade, mas na primeira prova cai no vermelho, é reprovado. É aquele que obedece e que é totalmente envolvido pelo amor cristão. Ele deve ser o indicador de caminhos para cada um. Lembrem-se dele nos momentos das provações. Como ele faria naquele momento? Perdoaria? Se ele foi crucificado e olhou e disse: para si, primeiro, é o que devemos fazer. Pedirmos força para aquela provação, para atravessar os rios das provações e depois inclinar para o povo. Aqui é pedir: Pai, perdoe-os, eles não sabem.
Será que alguém aqui, deparando com certas situações, fazem ou se enclausuram dentro de si e diz: eu não tenho. Julgamento é o pior daqueles inimigos para o crescimento e evolução do ser humano. Julgam-se em primeiro, aceitam em segundo lugar, em terceiro lugar, obediência. O amor envolve a todas essas virtudes. E eu quero dizer a todos vocês, eu amo. Meu amor. Jesus. Obrigado. Sim, seja. Nós todos. Obrigado, meu irmão. Então, meus irmãos, dando continuidade ao progresso, estava falando eu aqui do progresso. Que impede ainda o nosso progresso? Qual o maior obstáculo que nós temos hoje, vamos dizer assim, que ainda nos prende a esse mundo? Que ainda, como foi dito aqui pela nossa irmã, que ainda faz com que julguemos, com que desejamos o mal, com que não perdoemos, né? Como foi falado do Cristo na cruz. O Livro dos Espíritos nos responde: maior obstáculo do progresso qual que é? Aquela palavrinha com 3 letras, o ego, o egoísmo. É o egoísmo que é o pai de todos os vícios. Nossa, mas toda palestra fala isso, Federico? Mas é porque a gente ainda tem ele, né? Então é bom a gente ir falando para a gente lembrando nós que temos como progredir. O egoísmo, pai do orgulho, da vaidade, da vingança, de todo do ciúme, da inveja, é o que nos prende ainda. É o que impede a gente de evoluir. Claro que estamos evoluindo, né? O progresso, ele não para. Tanto é que no Livro dos Espíritos nós temos lá a lei do progresso, que é belíssimo, né? Acho que 10, 15 questões falando só do progresso, de uma forma bem racional. Porque o progresso não para. A Terra está em progresso, está em regeneração. Mas nós devemos nos preocupar com qual progresso? Com o nosso individual. Porque eu quero o progresso do mundo, eu quero que acabem as guerras, eu quero o bem, mas eu esqueço do quê? Do progresso que deve continuar onde? Em mim. E nós falamos muito de guerra, não falamos? Eu condeno a guerra, eu não gosto. E a guerra íntima que temos aqui? E a nossa guerra com nós mesmos? Nós estamos perdoando? Nós não estamos julgando? Acabou de ser falado aqui, né, de uma forma muito enfática. É o amor por nós, não é? O julgamento, tanto que ele nos aprisiona, meus irmãos. Toda vez que julgamos alguém, seja que tipo de julgamento for, nós estamos o quê? Nos enclausurando. Nós estamos nos prendendo a esses mundos. O julgamento alheio sempre vai nos conduzir a lágrimas, a dores. Por quê? Porque esse julgamento, ele sendo filho do orgulho e do ego, ele nos cega. Quando eu julgo o próximo, percebam isso, quando eu julgo o próximo, eu estou tentando, na maioria das vezes, ou quase sempre, o quê? Esconder um defeito que existe em quem? Em mim. Porque veja bem, se eu julgo o próximo, eu desvio a atenção. Aí se você entra na vibe, né, que se fala hoje os jovens, né, na vibe, tô na vibe, não sei o quê. Se eu entro na vibe do julgamento, você já começa a condenar aquela pessoa, você começa a achar que é verdade. E aí aquele que está julgando, ele está o quê? Se mascarando ali. A hipocrisia. O julgamento alheio é filho da hipocrisia. Porque Jesus, quando aqui esteve, julgou alguém, meus irmãos? Julgou? Não, ensinou. O Cristo não julgou. Foi enfático. Foi firme com os fariseus, com os poderosos da época. Mas nós julgamos em qualquer situação. Não é? Hoje com rede social, com fake news, com WhatsApp, toda hora chega a notícia, não chega?
Fulano fez isso. Eu vejo muito isso, né? A gente vê. Fulano fez isso. Aí um já fala assim, esse merece morrer. Aí você viu, já vem uma corda. Isso é julgamento. Aí você começa a desejar a morte, muitas vezes de uma pessoa que você nunca conversou. Isso é grave demais. Você começa a desejar a prisão de alguém que você nunca viu. Ah, mas falaram que ela é ruim, a imprensa falou. É isso que Jesus disse para Pilatos. Meu reino não é deste mundo, por quê? Porque no reino de Deus não existe julgamento. Na terra existe, mas no reino de Deus não. O julgamento nos aprisiona a esses mundos ainda que estamos aqui. Mas depende de quem parar de julgar, meus irmãos? Só de nós. Eu falei, mas minha língua coça quando eu vejo. Faz igual o Chico Xavier falava, vocês lembram? Quando sua língua coçar para julgar, quando você fala assim, eu vou julgar, eu vou desejar o mal, eu vou desejar a pena de morte, fulano tem que morrer, faz igual o Chico Xavier falava. Vocês lembram o que ele falava? A aguinha da paz, pega um copo de água, põe na boca e não engole. Aí você deixa a água ali na boca. Aí faz prece, oração. Aí a hora que a água descer, você já esqueceu da situação. Olha que sabedoria que Chico Xavier. Chico Xavier era demais. Né? Usa a água da paz. Quero falar mal de alguém. Quero falar mal do meu chefe. Quero falar mal do colega, né? Que você fala assim, colega de profissão, mas você fala mal. Colega? Quero falar mal do colega de profissão. Faz igual o Chico Xavier. Pega a água. Mas eu gosto de suco. Põe o suco também. E deixa, passa. Isso é libertador. Parece que é simples, né? Mas evita tantas dores, vocês concordam? Quem não acredita em Chico Xavier? A alma mais caridosa, vamos dizer assim, que recentemente habitou a Terra. Essa aguinha da paz é como se diz, né? É um remédio milagreiro. E é facinho você conseguir a água, né? Porque aí você controla a língua. As piores dores que nós temos hoje, que nos causa, é a nossa língua ferina. Nossa língua fere demais. Quando a gente deseja o mal do outro, é isso que Jesus falava. Quando nós queremos o mal do outro, a nossa língua, ela machuca. Não machuca a gente, vai machucar depois, mas machuca demais o próximo. Quando você denigre uma pessoa, quando você humilha uma pessoa, tanto de coisa ruim que você emana para ela. Às vezes se ela tiver evoluída, ela não vai nem sentir. Mas percebam que quanto mais a gente julga, a gente está fazendo mal para quem, meus irmãos? É para nós mesmos. Sem lição de moral, vamos procurar não ser moralista. Porque o Cristo não foi moralista. Ele veio pregar a moral cristã, veio pregar o amor, veio pregar o entendimento. E hoje nós estamos em condições de compreender esses ensinamentos. Quando ele diz que meu reino não é deste mundo, ele se refere a quem? Aos que têm puro o coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Está lá no capítulo 5 de Mateus, nas bem-aventuranças. Leiam um dia as bem-aventuranças, como é belo, parece que traz um alívio quando a gente lê. Está no capítulo 5 de Mateus, só pôr no Google, Mateus 5, que sai as bem-aventuranças. Bem-aventurados os misericordiosos, os puros de coração, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É nesse sentido que Jesus disse a Pilatos, meu reino não é deste mundo, é para aqueles que já compreendem os seus ensinamentos, para aqueles que estão purificando o coração, estão despojando, tirando do coração as ervas daninhas. Tirar do coração a erva daninha só compete a quem? A nós. Quando eu falo isso, eu lembro da questão 1018, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta, aqui vocês me permitem, peço licença para ler, eu ainda não tenho capacidade de ler, de falar a pergunta e a resposta sem ler. Questão 1018 fala isso. Olha que interessante, lá no finalzinho do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, em que sentido se devem entender essas palavras do Cristo? 2 pontos. Meu reino não é deste mundo. A doutrina espírita ela é muito coerente, né? O que é falado no Evangelho, o Livro dos Espíritos confirma. Kardec pergunta, em que sentido eu devo entender essas palavras? Meu reino não é deste mundo. Aí os Espíritos respondem. Respondendo assim, o Cristo Jesus falava em sentido figurado, né? Porque o pessoal da época não tinha capacidade de entender.
queria dizer que o seu reinado, olha que profundo, meus irmãos, queria dizer que o seu reinado se exerce unicamente sobre os corações puros e desinteressados. Ele está, olha isso aqui que consolador, ele está onde quer que domine o amor do bem. Arrepia, gente. Ele está onde quer que domine o amor do bem. Mas aí vem a nossa lição, aí é para nós, né? Mas os homens, os seres humanos, ávidos das coisas deste mundo e apegados aos bens da terra, com ele não estão. Vocês estão vendo que quem se afasta de Deus somos nós? Olha que interessante essa resposta. Meu reino não é deste mundo. Jesus estava se referindo a quem? A quem já está com o coração purificado, a quem já está buscando domar as más tendências, a quem já está procurando a própria transformação moral. Não é porque o mundo espiritual é superior aqui, apesar que é, mas não é nesse sentido. É no sentido de que quem já está tirando o ego, o orgulho, a vingança, tudo que é falado aqui, sim, já pode compreender essas palavras do Cristo. Até quando ainda iremos provocar as nossas dores? Até quando, meus irmãos, seremos teimosos? Jesus, Deus sempre vai estar nos esperando. Mas as dores que nos chegam tem hora que parece que é eterna, não tem? Seja doença física, seja doença da alma. Hoje, muitos quadros depressivos na nossa sociedade. Por que as nossas dores parecem que são eternas? Parece que não acabam. Existe pena eterna? Sabemos que não. Né? Temos a explicação na doutrina, especialmente no céu e inferno. Mas por que parece que os nossos sofrimentos não acabam? Parece que você consegue e no outro dia volta. Porque ainda estamos ávidos. Essa é a palavra que está no livro dos Espíritos. Estamos obcecados pelos bens materiais. Ainda estamos fixados, né, nesses bens que são bons, mas que devemos ter o quê no uso? Moderação. Devemos buscar sempre sobrepor os nossos bens espirituais sobre os bens materiais. Então vou parar de trabalhar, vou me isolar numa montanha, vou ficar lá fazendo oração, sozinho, e aí eu estou seguindo o Evangelho de Jesus. Jesus fez isso? Jesus se isolou, meus irmãos? E quem faz isso não é crítica, não é erro. O que o Evangelho fala? Egoísmo. Porque nós precisamos dessa relação social. Como que eu vou ajudar o próximo, vou me ajudar se eu não me relaciono com o próximo? Então não é esse o sentido, não é esse isolamento. Na verdade, devemos buscar nos nossos aposentos íntimos forças para superar esse nosso ego, para superar essa nossa insensatez, essa nossa sede de ter e de ter. Porque esse capítulo que fala da rainha, né, então uma mensagem dela aqui que eu vou ler ao final. É muito interessante e fica como reflexão para a gente. Mas antes, lembrar que nós temos capacidade. Nós somos capazes. Só que muitas vezes a gente duvida da gente mesmo. A gente duvida das nossas forças. Se eu estou duvidando que eu posso, o que nós devemos fazer com a dúvida? Enterrar ela. Ao invés da dúvida, perseverança. Ao invés da dúvida, confiança. Ao invés da dúvida, o que, meus irmãos? Otimismo. Quantos esclarecimentos essa doutrina, essa casa nos traz. Agora, alguém vai chegar e mudar a gente? Você vai chegar ali no supermercado e vou comprar a pílula da mudança. É possível? Oh, por favor, você me dá uma pílula aí que o Frederico falou lá na palestra, que eu preciso me transformar moralmente, eu vim comprar ela aqui. É esse um dos nossos erros, o nosso imediatismo. Não é de uma hora para outra. Ninguém vai acordar amanhã, nossa, eu sou caridoso, sou a melhor pessoa do mundo. É um processo lento, necessário, mas um processo com muito amor. Deus nos ama. Jesus nos ama. E nós amamos a Deus? Quem aqui ama a Deus? Nós amamos a Deus? Sim, nós amamos.
Mas vamos começar a aprender a amar a Deus. Amar a Deus sobre todas. Qual que é o ensinamento que ele fala lá para o doutor da lei? Mestre, quais são os principais ensinamentos? O que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? O que Deus responde? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí ele fala, todas as máximas do Evangelho, os ensinamentos estão aqui. Tudo decorre desses dois ensinamentos. Agora, quando eu desejo o mal do próximo, eu estou amando a Deus? Sejam sinceros. Porque o próximo é filho de Deus também? Ah, mas eu sou mais bonitinho que ele, não sou? Não. Para Deus todos somos o quê? Iguais. Não tem diferença. E aqui na Terra tem diferença? Ainda tem. Ainda tem. Se todos somos iguais, por que eu ainda quero me considerar o diferente? Só do ego, do orgulho, não é? Então, amar a Deus sobre todas as coisas é lembrar que todos devemos ser o quê? Entre nós, fraternos, solidários. E não o quê? Divisão. Buscar o lado B é melhor que o lado A. Vocês concordam? Não é isso que o Cristo nos ensinou. O que ele nos ensinou é que não existe lado na lei de Deus. Quando eu falo de lado, eu lembro de quando começou essas guerras lá no Oriente Médio, um site, eu não lembro se é o UOL, falando assim, vamos fazer uma pesquisa, de que lado você está na guerra? Ó, e muitas pessoas respondendo, crianças morrendo, pessoas morrendo, e aqueles que se dizem cristãos, eu estou do lado A. Eu acho que tem que ter mesmo, que as bombas têm que ser jogadas. Que isso? Existe lado na guerra para o cristão? Alguém é a favor da guerra, de lado A, lado B, meus irmãos? Quando você vê uma criança chorando, porque o irmãozinho está morto, cadê o coração? É essa pureza de coração que o Cristo nos convida nessa passagem. É olharmos para todos com amor. Olharmos para nós e para todos com sublimidade. Todos precisamos de Deus. Todos precisamos de Jesus. Perdoar para ser perdoada, que a irmã falou aqui. Antes de ser crucificado, antes do corpo morrer, o que o Cristo pediu para nós, para Deus? Perdoa-lhes, Pai. Eles não sabem o que fazem. Então, só para finalizar, nesse capítulo 2, uma lição que essa rainha traz, especialmente para nós, para aqueles que estão ávidos ainda na busca dos bens terrenos. Ela diz assim, entre aspas, né? Os homens correm atrás dos bens terrenos. Ai, parece que sou eu, é? Parece que é para nós, né? Porque toda vez que a gente abre o evangelho, parece que é a hora que abre, fala, nossa, essa veio para mim. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se pudessem guardar para sempre. Olha a ilusão. Mas aqui, ela está se referindo ao mundo espiritual. Mas aqui não há ilusões. E logo eles se apercebem de que conquistaram apenas sombras, desprezando os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes aproveitariam a morada celeste e que lhes podiam abrir as portas dessa morada. E ela finaliza assim, já chegando ao fim: tende piedade dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces. Porque, olha que profundo, meu irmão. Olha o poder da oração agora. Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. Olha essa frase, como ela é forte. Porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Essa mensagem que devemos levar para toda a nossa existência. A prece nos aproxima de quem? Do Altíssimo, de Deus. Mas não é essa prece mecânica falada só da boca para fora. A prece com sentimento. A prece do coração. Aquela em que nós nos conectamos com Deus e não vamos pedir coisas materiais, os números da Mega Sena, o aumento do salário, mas aquela prece em que nós pedimos o quê? Força. Senhor, me dê fé, coragem, para eu suportar todas as tribulações dessa vida.
e que eu possa um dia estar na sua companhia, na condição de espírito. Então, meus irmãos, com essas singelas palavras, com esse belíssimo ensinamento do Evangelho, nunca mais esqueçamos, meu reino não é deste mundo. Que possamos purificar o nosso espírito, purificar o nosso coração e lembrar, os bens mais importantes que temos são os bens espirituais. São esses que vão nos trazer alívio, progresso e que nos aproximam de Deus, de Jesus, nosso Mestre. Que fiquemos em paz, que tenhamos um tratamento com muito amor, com muita alegria, que possamos ter uma semana abençoada, de muita felicidade, principalmente, de purificação do nosso coração. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Bom dia a todos. Bem, de noite é grave. Bem, como você tá? Tá joia? Tudo bem, né? Como você tá? Tudo bem?